Bem-vindos a mais um episódio do Podclass. Eu sou a Larissa Mulhart, CX aqui do Class Club, o maior e melhor clube de empresários do Brasil. O Podclass existe para mostrar para vocês o incrível poder transformador que esse grupo tem. E ao conhecer cada um desses empresários como CX aqui, eu consegui perceber que, embora cada um deles seja bem único, assim, no seu jeito, personalidade e tudo mais, tem uma coisa que une essas pessoas que estão aqui com a gente. São pessoas que gostam de fazer acontecer. E se você também quer fazer parte desse movimento, fica aqui com a gente até o final desse episódio, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de ouvir, porque hoje tem uma história muito especial. Hoje eu tenho convidados especialíssimos aqui, um casal que carinhosamente eu chamo de Class Lovers, porque eles estão em todas, eles não perdem uma. Quando eu vou falar com eles, eles já viram tudo, já estão prontos para a próxima. Temos até uma figurinha no WhatsApp que representa bem eles, né, que é #ClassLovers. O Everton Pierre tem sua frase que o inspira, que pessoas curadas curam as próximas gerações, e isso é o que ele faz, transforma vidas. E Bruna tem como mantra, pessoas curadas curam pessoas. O impacto dessa mulher vai além do que a gente possa imaginar. Bruna e Everton são referência em vendas, especialistas no mercado da estética. O método dele já ultrapassou a marca de 1 bilhão em vendas em procedimentos estéticos. Everton vem do interior de São Paulo, começou vendendo bolo de pote e até móveis da sua mãe para começar a empreender. Mas foi na estética que ele se destacou, começando uma consultoria para uma clínica e revolucionando o mercado com um método próprio que começou ali naquele marketing boca a boca. Olha que história. E Bruna vem do interior do Paraná. Ela é referência dentro da estética também, começou sua carreira transformando vidas e trazendo sua expertise para dentro do setor. Hoje eles impactam milhares de profissionais através da Anjos Business, mentoram um grupo de empresários, que é um Eternum Club da Mentor League Society. Vale a pena vocês conferirem aí no Instagram, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do que eles falam. E lideram o movimento Estética Rica, onde ensinam profissionais técnicas a se tornarem empresários ricos, né? Ricos em todos os sentidos. Eles são a prova viva de que é possível criar a própria realidade com coragem e determinação. E estão aqui para nos inspirar a fazer o mesmo. Sejam muito bem-vindos, Everton e Bruna Pierre. Muito obrigado, Lares. Muito obrigado. É uma honra estar aqui. Muito obrigada, Lares. É um prazer enorme poder contribuir para essa audiência do Podplex. Espero inspirar, poder contar histórias e também influenciar nos resultados, Com né? Que certeza. empreendedor e empresário gosta mesmo de É, resultado, no final de o contas. elogio do adulto é Pix, né? E graças ao Clex a gente recebeu muito mais Pix na vida e com certeza quer contribuir com essa audiência aí que nos escuta. Maravilhosos. Para mim é uma honra conversar com vocês, porque eu já acompanho tudo, vejo tudo que vocês fazem e já me inspira de longe. Imagina de perto aqui poder ouvir e beber a água da fonte de vocês para conseguir extrair um pouquinho e levar a mensagem de vocês para mais pessoas, que eu tenho certeza que vai agregar muito, porque vocês sempre agregam. Vocês foram lá os primeiros, né, dos primórdios do Class Club a estarem aqui com a gente, os Class Lovers favoritos. E a gente sabe que desde o início, né, vocês deram um voto de confiança de vocês aqui com a gente, falaram, eu tô dentro, vamos lá ver o que esse Class Club vai trazer de ROI pra gente. E eu queria saber de vocês, assim, naquele momento ali do início, né, o que fez vocês quererem estar nesse ecossistema, nessa promessa de algo muito bom que via pela frente? Conta pra gente. Claro, a primeira coisa que a gente pensou é se a nossa cabeça servisse para a gente ter um resultado, ou melhor, aquele resultado maior, a gente já teria tido. A nossa cabeça permitiu a gente ir até aquele momento onde a gente estava. E naquele momento a gente já não estava numa situação precária de vida, né? A gente estava começando a crescer, tínhamos muito potencial. E quando a gente decidiu entrar no Plex, né, para nós a gente ainda tivemos que fazer algum sacrifício ali. Não foi tudo flores, né? Eu lembro que eu tinha um carro dos sonhos que eu queria, uma BMW M5, eu estava juntando lá o dinheirinho para comprá-la, ia ser maravilhoso, eu ia montar na minha M5, ia acelerar para todo lado, mas aí veio o Plex. E foi Acelerou nos muito. negócios, né? A princípio a gente ficou aquele medo, né, de fazer um investimento, porque sempre que a gente vai investir em algo, a gente pensa, cara, olha só, quanto eu estou investindo, é muito, é pouco? E a gente não teve dúvidas de que era assim, né? Não, o que na nossa cabeça faz sentido quando a gente pensa no investimento, e a gente fala de investimento um pouco mais alto, é exatamente o ROI. Então, naquele momento, nós nos olhamos e conversamos, e o Everett falou, ai, meu carro, mas tudo bem, com esse investimento a gente vai conseguir comprar mais 5 carros desses, porque eu É, vou fazer retornar.
né? Então, com o conhecimento que a gente adquiriria dentro do Clex, mais nosso empenho, nosso esforço diário em fazer aquilo dar certo, em aumentar os nossos resultados, com certeza aquilo se multiplicaria em pouco tempo. E foi o que aconteceu. Foi engraçado, porque no começo, quando a gente recebeu o convite para fazer parte do grupo, só eu fechei de início, né? E aí eu fechei, e foi um dos primeiros mesmo. O Joel nem estava ainda naquele momento, Não. eles estavam, acho que, alguma tratativa. Depois eu descobri que o Joel participaria, eu fiquei mais animado ainda. E teve um primeiro coquetel de lançamento, e nesse coquetel eu já estava como cliente, né? Já tinha comprado, já tinha feito tudo, o contrato. E quando eu fui para esse evento a primeira vez, eu lembro de ter chego em casa e ela me perguntado assim: e aí, como foi? Primeiro que a gente estava junto, né? Teve toda uma Não, emoção. chorei, ele me mandava fotos, eu mandava É, fotos de volta chorando, porque era um sonho. Flávio Augusto, por exemplo, eu acompanho desde é um 2012. grande exemplo, uma grande inspiração, não só como empreendedor, nós aprendemos muitas coisas, inclusive que a gente leva para o nosso casamento, vindo Total. da contribuição genuína dele nas redes sociais, nos livros. Então a gente nutria essa expectativa de um dia poder aprender com pessoas como ele. Depois veio o Caio, mas inicialmente E o era o Caio me Flávio. surpreendeu como sendo o cara Demais. mais gente boa, assim, do mundo, né? É. Eu falo, cara, o Caio é o cara mais gente boa do mundo. Porque ele não me conhecia, falou oi e tal. Aí falei que a minha esposa também estava feliz, que eu estava ali e tal. Ele falou, cara, vamos gravar um vídeo para ela. E já gravou um vídeo para a Bruna, achei sensacional Foi. aquela proximidade, aquela troca. E a gente ficou muito feliz. Então eu falei assim, cara, não. Quando eu cheguei em casa, eu falei para ela, não sei. Ela falou assim, o que você achou? Eu falei, não sei. No máximo, a palavra que vinha na minha cabeça era top, sabe? Eu não sabia explicar tamanha frequência do ambiente, tamanho impacto que já tinha sido só aquele coquetel. E quando eu tive essa noção, a gente começou a conversar sobre a possibilidade dela participar. E aí teria um First Day na época, né? Que era um evento de um dia que eles faziam. Então eu falei para ela, vamos fazer o First Day, né? Vamos juntos e a gente decide lá se a gente vai os dois, né? Porque eu queria ainda economizar um pouco para o carro e tal. E aí quando a gente foi no First Day, o Flávio fez uma dinâmica de modelo de negócio e ele aprovou o nosso modelo de negócio de primeira. Eu estava preparado naquele momento, né? Sabia os Sim. números de cabeça, tinha tudo. E ele aprovou o modelo de negócio. E quando ele fez isso, a gente olhou para a cara do outro e falou: o nosso modelo está certo, então agora a gente precisa acelerar isso juntos. Então não tem mais opção da gente estar separado. E aí a gente tomou a decisão de entrar juntos no Plex, né? Sim, e logo em seguida foi o primeiro evento oficial do Plex, em seguida desse First Day, que eu também já fui como sócia. E nesse segundo evento, houve um outro momento onde o Flávio falava de modelo de negócios e o Ever tem um drive mental, uma cabeça muito parecida com a do Flávio, justamente por modelar por muito tempo. E aí o Flávio fez a dinâmica de levar algumas pessoas, alguns sócios lá na frente, apresentarem, e por fim, muita gente levou muita bronca, e a gente com medo, né? Porque eu nunca tremi falando em público live. eu nunca tinha visto meu marido tremer falando em público. Mas quando o Flávio me chamou a primeira vez para eu falar, para eu apresentar, eu falei, minha Nossa Senhora da Badia. O Ever tremia, assim, eu falava, gente, alguém conseguiu fazer meu marido tremer no palco. E eu te entendo perfeitamente. É raro, mas acontece muito. Flávio chega, todo mundo já fala assim, e agora? O que eu faço? Exatamente. Não dá para fingir costume, né? E aí eles, enfim, começam a ensinar ali, falar o que está errado e tal, e aí ele, uma situação até engraçada, que foi onde surgiu o apelido do Ever, ele pede para o Everton apresentar novamente o modelo de negócios para que as pessoas entendessem o que ele queria daquela dinâmica, daquele exercício. E aí, numa segunda validação de modelo de negócio. Para nós, assim, ó, isso não teve preço, não tinha preço que pagasse ter um modelo de negócio validado e pelo Flávio. Exato, e vocês falaram muito aqui, né, de construir isso em casal, e eu acho isso muito legal, que a gente até gravar o podcast aqui, a gente ia fazer separado, eu falei, nossa, é verdade, né, não tem como separar, nos negócios, no casamento, é a mesma linhagem, e fala muito da linguagem do Class, né, que é exatamente isso, a gente fala aqui de negócios, o Class é focado nos negócios, mas você nunca vai ter sucesso nos negócios se você não tiver sucesso na sua vida, né? No seu casamento, na sua história. E eu acho isso muito interessante porque agrega de todos os jeitos, né? Formatos e segmentos também. E vocês construíram uma carreira inovadora dentro disso, né?
fazendo vocês dois juntos, a força e tudo mais, dentro da estética, agora falando um pouquinho, né, do que vocês constroem hoje de pessoas mesmo, né, do Eternum Club, de toda a trajetória de vocês. E eu queria que vocês falassem um pouquinho, né, sobre exatamente isso, né, como que você está dentro desse ambiente que é forte, o que ele te faz de modelar para inovar? Porque o modelo de negócio de vocês foi ali o Flávio falou, é isso mesmo que vocês têm que continuar fazendo, mas como inovar dentro disso? Porque uma vez que você já sabe para onde ir, é muito mais fácil começar. Mas e depois, né? Uhum. Como que vocês inovaram tanto? Conta um pouquinho disso para mim, até fazendo um paralelo ali, como era a visão de vocês lá do início e para a visão que vocês têm hoje, estando no Class aí com a gente há tanto tempo. Olha, é curioso porque a gente está seguindo praticamente o mesmo plano desde quando eu perguntei para o Flávio o que fazer. Porque ele aprovou o modelo de negócio, ok. Aí a segunda pergunta era como, né? Como faz isso? Porque a gente não veio de realidade de trabalhar em grandes empresas, a gente não veio de realidade de ter grandes experiências na vida. Pelo contrário, nós viemos de família pobre e uma infância humilde, então a Bruna veio trabalhando CLT durante ao longo da vida dela. Ela começou a empreender quando ela foi cliente da Anjos, inclusive. Sim. Né? A Bruna já foi uma cliente. E Comecei eu... na sala da minha casa, cobrando R$ 35 uma massagem. Antes disso, fui CLT. Depois comecei a empreender de fato e crescendo clínica. Quando eu comecei essa minha trajetória de clínica, eu fui mentorada do Everton. Fui cliente da Anjos, da empresa que hoje é minha também. Mas, assim, 100% relação profissional, nada que misturasse as duas coisas, por quase 2 Total. anos. Então, hoje o que a gente vive com as clientes, eu passei estando do outro lado. E Olha o que Ever bacana. sempre encabeçou, ele sempre encabeçou essa grande transformação no mercado. Mas em relação a essa inovação dos planos que a gente tinha e como o Clex contribuiu, tem 2 sentimentos, né? O empresário, o empreendedor, ele tem que gostar de desafio, ele tem que gostar de certa forma do problema, ele tem que gostar do desafio do crescimento, e a gente sempre topou isso, porque a gente sempre teve muito claro de onde queria chegar para a nossa vida, tanto pessoal quanto profissional. Estar num ambiente em que as pessoas estavam vivendo aquilo, porque eu não acredito que empreender precisa ser solitário, apesar dessa frase ser muito comum. Acho que ela não precisa ser, apesar de às vezes ser. Estar num ambiente onde outras pessoas estão vivendo uma realidade muito parecida, então, com o mesmo objetivo, um objetivo parecido, com os mesmos desafios, com uma mentalidade parecida, te estica, sabe? Meio que de uma forma, às vezes até que não dependa muito de você, você é esticado, porque você olha para algumas pessoas que têm resultados maiores, você olha para outras que nem tanto, outras que estão na mesma linha de crescimento que você, e é natural que você se motive com aquilo, se inspire, e não só isso, porque eu acho que quando fica no grau da motivação e da inspiração, não é suficiente para gerar grandes resultados. Isso. Mas E que aí, tenha ferramentas para construir isso. e aí, quando a gente vai para esse processo, né, pensar ali, pô, o Flávio deu um direcionamento. Então, tá, eu tenho literalmente o conselho de um bilionário. Se eu não sei fazer 1 bilhão ainda, eu vou seguir mais a cabeça dele do que a minha. Essa é a minha vertente, é isso que a gente pensa sobre mentoria. Então, agora que a gente tem o caminho, é só executar, porque tudo que a gente precisou na vida sempre foi um caminho, né? Então, quando a gente encontrou esse caminho, a gente se agarrou a ele. E aí, criamos uma grande habilidade, se você perguntar, como vocês inovaram tanto? Com a habilidade de permanecer focado, executando aquele plano. Porque se você parar para pensar hoje, existem tantas inovações de tudo que as pessoas elas não conseguem manter foco, elas não conseguem manter constância. E nós sempre estamos vigiando para que a gente se mantenha focado. Então, quando o Flávio deu o como, porque eu perguntei para ele, quando entrei no Clex, eu falei para a menina vendedora, eu falei, cara, se eu conseguir fazer 3 perguntas para o Flávio, tá pago. Tá pago, é só isso. Eu vou literalmente pagar para ter a segurança de que eu estou escolhendo o caminho certo. E aí ele validou o modelo de negócio, que era o quê? A primeira pergunta, cara, o que eu estou fazendo está certo? Eu estou indo por um caminho certo? Segundo, agora que eu estou indo para o caminho certo, como eu chego no próximo passo? Próximo Né? nível. Como eu chego no próximo nível? O que eu deveria fazer? Ele falou, contrate 40 pessoas do time comercial. Eu falei, caraca, eu tinha 2 e já dava um trabalhão.
E eu já ficava com dor de cabeça, tamanha a falta de habilidade que eu tinha como líder, né? E o terceira pergunta foi: onde eu não posso errar? Onde eu não posso errar? Né? E aí foram várias respostas, várias coisas que eles foram falando sobre erros, né? Que cometeram e que viram pessoas cometendo, que foi nos ajudando. Então a gente inovou, né? Mantendo foco. Essa é a pergunta essa é a resposta mais direta que eu poderia te dar. E tem um ponto principal no nosso trabalho, no nosso drive, no nosso viés, que é: a gente sempre olha a pessoa e não o problema. Então, por exemplo, a gente atendeu milhares de clientes, mais de 7 mil clientes, mais de 100 mil pessoas passaram pelos nossos treinamentos, e a gente sempre estava muito mais preocupado com as pessoas do que com os problemas que elas tinham. A gente vem de uma situação onde não havia muita esperança. Se alguém olhasse para nós há, sei lá, 15 anos atrás, falaria: cara, essa pessoa, não sei se ela vai dar certo. Ela não tem cara de quem vai dar certo. A probabilidade de dar errado era muito maior do que a de dar certo. Com certeza. E aí existe o que eu chamo anjo, né? O anjo para nós é a pessoa que aparece no dia certo, na hora certa, falando a coisa certa. Recentemente, uma cliente deu até uma definição mais bonita para nós de anjos. Ela me falou assim: Everton, muito obrigado por emprestar as asas de vocês para eu voar mais alto. E eu falei: uau! Fiquei arrepiada aqui já. Porque é literalmente isso que vocês fazem, né? Exatamente. E eu só faço isso, a gente só faz isso porque fizeram com a gente. Eu tive uma pessoa que aos 18 anos foi um mentor meu, hoje é um grande amigo, que eu não tinha nada, nem malemar tinha potencial, né? Eu tinha nada. Tinha um sonho grande. Eu só queria ser rico, sabe? Por que você quer ser rico? Era isso que eu falava. E aí ele virou para mim um dia, eu tinha 18 para 19 anos, ele falou assim: cara, eu acredito em você. E eu tinha num dos piores momentos da minha vida. Eu tinha sido assaltado, tinha sido uma loucura, enfim, estava traumatizado. E eu nunca tinha ouvido essa frase. Ninguém nunca tinha me falado: eu acredito em você. E eu tinha 18 para 19 anos. Nem das pessoas que Nem das pessoas que eu mais amava. E o quanto é importante ter esses anjos na nossa vida, né? Para falar uma coisa que Exato. Às vezes era uma frase e mudou a vida de vocês. Olha isso. Exato. E isso faz com que a gente enxergue as pessoas e não os problemas. Porque a visão de anjo é essa, né? Cara, tô aqui, vou te emprestar a asa. O momento que você está vivendo é só um momento. O que você está passando é só, como diz a palavra, o que você está passando está passando, vai passar. Então não é algo que vai ser parado, que vai ser perene, que vai ser isso para sempre. Então a gente acredita em você. Então dar as asas para as pessoas eu acredito em você. Que foi isso que o Flávio fez com a gente, mesmo sem falar diretamente. Né? O Flávio, uma vez, ele postou uma frase que é assim: se você não tem um bom exemplo, seja o bom exemplo. Eu não tinha bons exemplos na minha vida. Eu hoje não bebo, não fumo, não uso droga, não faço nada de, assim, fora da lei, ilícito, por causa dessa frase. Então, eu acredito em anjos, a gente acredita em anjos, e a nossa maior inovação é acreditar nas pessoas, ter foco e permanecer. Perfeito. E ajudá-las a alcançarem o que elas desejam através das ferramentas que a gente tem, que hoje atuando no mercado da estética, né, especificamente. Então, nós somos nichados, nossa empresa é nichada, e a gente transforma esses profissionais que são técnicos muito bons, são excelentes em dar resultados para os clientes, em sua maioria donos e donas de clínica, profissionais da saúde que atuam na estética, em empresários, ou seja, desenvolver as competências e habilidades empresariais e empreendedoras para que venha um faturamento mais alto, um lucro mais alto, uma liderança, formação de equipe, e essa pessoa consiga construir o que a gente chama de vida rica, que é essa coisa do ser rico, que começou com o Ever lá aos 18 anos, se transformou num grande movimento dentro desse mercado. Isso. E foi muito bonito, né, quando isso aconteceu. E o princípio desse movimento o trabalho não é o mais importante. Ele serve ao que é mais importante. Então, a gente resgata nas pessoas o que deveria ser normal, que cara, se você estiver bem com a sua vida, com a sua família, com o seu corpo, com o seu espírito, com seus filhos,
você vai naturalmente viver bem, vai produzir mais. Hoje existe tanta coisa, tantos produtos, tantas vertentes falando sobre ser produtivo, produzir mais, fazer mais, e na verdade é o mais por quê, mais por quem, Com quem? com quem, o que que você está fazendo da sua vida de fato. Então, muito do Vida Rica para nós é lembrar as pessoas do que realmente importa. Do que é mais importante. Então, a própria frase, pessoas curadas curam pessoas, surgiu disso também, porque era um mercado de profissionais e pessoas muito acostumado a dizer que, eu cuido de pessoas, eu transformo vidas, o meu trabalho é importante, mas não tinha a própria vida transformada. Aí chega o Ever, na época eu como aluna, começa a fazer uma revolução no mercado, que a gente chama de a nova era da estética, e ele começa a dizer, olha, eu posso te ensinar a vender muito, mas eu não vou te ensinar a vender mentira. Então, se você trabalha com estética, a estética importa. Provavelmente hoje você vê, né, Laris, as profissionais de clínica sempre bonitas, cara de rica, né? Não era assim há 7 anos atrás. Não era. A cultura do mercado não era essa. A cultura do mercado era técnica. Uhum. Era sempre falando sobre técnica, sobre protocolos, sobre aparelhos e pouco se falando sobre, de fato, os benefícios da estética. E aí eu levantei a mão e falei assim, galera, vocês trabalham com estética, né? Então estética importa. Pensa comigo, você vai ao supermercado, você vai comprar uma goiaba. Você sai abrindo goiaba por goiaba para ver o interior da goiaba? Não, você olha para a estética, você olha para a goiaba e fala goiaba bonita, vai para o carrinho, goiaba feia, vai para o lixo. Pois é, se isso funciona para uma goiaba, imagina para uma profissional que trabalha com estética. Perfeito. Imagina para qualquer pessoa o tamanho do benefício do seu trabalho. E aí elas começaram a entender que estética é o princípio de uma cura, porque existe a cura de dentro para fora e existe também a cura de fora para dentro. Porque uma pessoa, você já viu uma pessoa super mal, num dia super mal, bem arrumada, desfilando, com o cabelo batendo? Jamais. Pois é, ou seja, uma pessoa que está mal, ela também. Agora, lembra um dia que você estava super mal e aí você acordou, você fala, não, eu vou dar um jeito nisso aqui. Aí você vai para a mulher lavar o cabelo é um evento, eu falo em casa. A Bruna a gente já combinou. Quando ela vai lavar o cabelo em casa, eu falei, vai ter evento hoje, né? Ela vai. E aí ela sai com o cabelo molhado e vai secar. E quando ela seca aquele cabelo, é uma loucura em casa. É como se tocassem músicas, a iluminação aparecesse, é uma festa, Eu sabe? falo que na vida da mulher parece que tá tocando uma música, assim, dentro do ouvido, né? E aí ela vai no momento dela, ela ressurge. Quando ela cuida Isso, dela, quando ela olha pra ela no espelho, assim, fala, eu sou essa mulher, né? Então, pra mulher, exato. dentro da estética, isso também é muito forte. E eu acredito que mulher nasceu para ser cuidada. Toda mulher bem cuidada, Exatamente. cara, ela vai desabrochar de uma forma linda, ela vai ser mais produtiva, ela vai viver melhor, mais leve. Enfim, a mulher, eu falo que a mulher ela não foi feita para aguentar peso. Por mais que ela aguente, ela não foi feita para isso. E isso, o nosso mercado, ele é 99% feminino, foi o que motivou essas mudanças, né? Então, quando a gente fala de pessoas feridas ferem pessoas, a gente via muitas meninas feridas, mal nos casamentos, tristes porque elas iam trabalhar 12, 15 horas e tinham que deixar os filhos em casa. E aí tem toda aquela história, pô, mas eu preciso dar para o meu filho de comer e tudo mais. A gente mostra que existe um novo caminho. Cara, você não precisa trabalhar 12, 15 horas para ter grandes resultados. Você pode trabalhar de forma mais inteligente, você pode trabalhar de forma mais efetiva. E foi isso que a gente foi ajustando. E que é exatamente o que vocês ensinam hoje também, né? Nos métodos de vocês, dentro Exatamente. disso. Porque eu fico pensando, me corrijam se eu estiver errada, tá? Eu vejo lá os stories da Bru, ela tá sempre treinando, ela tá sempre cuidando dela. E não é o templo físico só, mas é a mentalidade, é a cabeça, é você se rodear e se cercar de coisas que fazem bem pra você, né? Até porque quando a gente pensa em servir o outro, a gente pode ser o maior servidor do mundo, mas a gente também, para servir o outro, a gente precisa servir a nós mesmos, a gente precisa estar bem, a gente precisa por dentro estar bem para que até todo o resto faça sentido, né? Então, isso é muito legal de ver assim vocês. É mais ou menos assim que vocês veem as pessoas, né? Essa é a essência do pessoas curadas por pessoas. Como eu vou dar ao outro aquilo que eu não reconheço em mim, que eu não vivo, a verdade que eu não vivo, inclusive. Então, eu trabalho com estética, mas eu não tiro um tempo para mim, não deito na minha maca, não.
Eu digo para o meu paciente que ele deve tirar um tempo para se cuidar, mas eu não faço isso por mim. E a gente é um valor, inclusive, chamado congruência. Viver aquilo que fala e falar daquilo que vive. Então, é muito melhor, é muito mais fácil, tem muito mais sentido quando você vai para uma venda, por exemplo, quando você vai falar com um cliente e você vive você já viveu aquela transformação, ainda vive, porque você faz aquilo com brilho nos olhos. Então, olha, eu sei o quão bom é viver a estética, eu não estou falando só da estética de aparência, porque isso tem um monte de benefício secundário, no espírito, na alma, na mentalidade, enfim. Então, a gente traz essa consciência para esse mercado. Eu vivi essa transformação, eu tenho meu antes e depois também, assim, de autoestima, inclusive. E a gente traz essa consciência e traz esse movimento também, porque a gente tem os dois lados da coisa, o mais pessoal e o mais profissional. E no mais pessoal, a gente faz ela olhar para o casamento, para deixar de brigar com o marido, porque às vezes ela diz assim, ó, Lari, eu adoro mimar o meu cliente, eu adoro agradar meu cliente, eu estendo o tapete vermelho para o meu cliente, só que chega em casa é briga. Chega em casa, vai falar com a criança e não tem O paciência. marido perde um copo d'água, pronto, o fim do mundo. Mas como assim? Peraí, para o cliente tudo, para as pessoas que mais te amam e você ama nada ou muito pouco, tá errado. Isso não é normal. Pode ser comum, porque tem muita gente vivendo essa realidade, mas não é normal. Vem aqui, ó, olha para isso. E a gente começa a trazer essa consciência para que elas voltem a olhar para o que é mais importante e o trabalho servir a isso. Eu fiz uma reflexão com as alunas esses dias, que é a seguinte. Falei, cara, imagina que é o seu último dia, você está na cama. Quem você quer nesse quarto? Quem que você quer que esteja ali? Porque é para essas pessoas que você precisa trabalhar. Então, vai fazer um trabalho? Faça o melhor trabalho do mundo. Para quê? Para não precisar fazer 2 vezes para perder tempo. Vai entregar alguma coisa? Entregue do melhor jeito e o mais rápido possível, para que você não precise refazer de novo, porque tempo não volta. A gente até brinca, né? Faz como se fosse fazer para Jesus. Se você estivesse entregando agora esse plano, essa tarefa, esse job para Jesus, você estaria entregando desse jeito ou estaria fazendo alguma melhoria? E aí a pessoa fala, eu estaria melhorando. E o Klex tem tudo a ver com isso para nós. Tudo a ver. Porque um dos princípios da gente escolher mentores, uma das coisas que a gente analisa quando vai escolher em qual grupo a gente vai fazer parte, são as pessoas que encabeçam esse grupo e são os valores e princípios, se eles estão alinhados com o que a gente acredita. Então, muito mais do que crescer um negócio nós, por exemplo, a gente iniciou no Plex, tinha 27 anos, Lares. Nós fomos os mais novos na época. Hoje não, acho que tem até gente mais nova, mas nós fomos na época os mais jovens, né? A decidir. Os chaveirinhos, né, do clube. E por que a gente primeiro toma essa decisão muito mais cedo? Porque a gente não precisa errar para aprender, a gente pode aprender com o erro dos outros. Eu lembro que eu peguei o microfone e até falei isso, o Joel falou, boa. Eu acho que tem pessoas que podem direcionar, te ajudar a encurtar o caminho, mas não porque você vai pegar atalho, sim porque você vai aprender o que é importante. Isso não pode ser medido em dinheiro, em investimento monetário, né? Monetário, financeiro. Isso tem um valor que é imensurável. A segunda coisa quem são essas pessoas, quais os valores? Então, a gente valoriza casamento. Quando a gente vai escolher um mentor... Todos eles valorizam também. Então, para a gente isso foi muito importante. Casamento. Somos cristãos, eles também são. Tem coisas que são inegociáveis para nós, como nossa família. Eles também, até onde a gente sabe, acompanha há alguns anos, também fazem isso. Então, isso fez com que a gente tivesse mais certeza da decisão. Olha, vai ser no Plex. Tanto que hoje eu participo de um só grupo de empresários que é o Plex e todo o ecossistema da MLS, que dá um monte de benefícios. E o Ever só está em mais um, mas o objetivo é continuar só no Plex também. Exatamente. Foi o nosso primeiro clube de mentoria, inclusive, assim. Que demais. Começamos muito bem, você não acha? A gente já começou com o pé direito e, assim, não larga mais, né? Vocês foram certeiros, entendeu? O carro nunca ficou mais fácil na vida de vocês. Vocês trocaram o carro pelo resto da vida, né? E isso fala muito sobre decisões que a gente, às vezes, precisa tomar, que eu tenho certeza que naquele momento, na realidade que vocês tinham, não foi fácil tomar essa decisão. Mas hoje, olhando para trás, você olha e fala assim, nossa, ainda bem que eu fiz isso, né? Não, a gente sempre tem que, quando vai tomar uma decisão, pensar no quanto custa,
mas também pensar o quanto custa não tomar essa decisão. Porque não decidir é uma decisão. Totalmente. Se a gente falasse, não, vamos ver mais para frente, quanto teria custado para a gente? Por exemplo, a gente, no ano que entrou no Clex, a gente fez no ano, a nossa meta era 4 milhões, a gente deu um gás no fim do ano, depois que entrou, inclusive já, nem tinha rolado evento, nada, mas a gente já deu um gás só de entrar, sabe? Só de saber Cara, a que gente está faria. dentro. A gente tinha uma meta de 4 milhões, fez quase 8, fez 7 alguma coisa, Pouca milhões, né? diferença, né? Deu uma diferencinha ali. E quando a gente colocou para o próximo ano, que foi o ano que a gente participou o ano inteiro, o primeiro ano de Clex, a nossa meta era 10 milhões. E aí o que que era legal? A gente estava caminhando para os 10 milhões, então até ali julho, foi julho o encontro? Foi. Em julho teve o encontro do Clex e a nossa meta estava caminhando ali, ó, próximo. 50% do mês, 50% da meta. Sabe, caminhando para 10 milhões. Aí o Joel e o Flávio fazem uma dinâmica. O Flávio vira no palco e fala assim, olha, se a vida da pessoa que você mais ama dependesse de você bater uma meta, você bateria? A gente, opa, bora, vambora, vamos lá, é isso. Aí o Joel vem e fala, então, agora por que você não aumenta essa meta? Aí a gente, meu Deus do céu, e agora? Porque a gente já achava que estava A gente esticado já já. estava esticado, a nossa cabeça, putz, 10 milhões para a gente já era muito dinheiro naquele momento. E aí a gente vai. Então tá, então vamos aumentar. Aumentamos. A gente colocou uma meta, assim, cara, que parecia impossível para nós de bater. Numericamente falando, era impossível. Sim. Se a gente pega o funil de vendas e tal, era impossível. Mas graças ao ambiente, a essa esticada e ao ter que prestar contas depois, porque a gente se comprometeu com o grupo, né, de prestar contas, e nós temos esse drive muito forte de, cara, se a gente falou que ia fazer, a gente tem que Compromisso. fazer. É palavra, né? Então vamos embora. Aí a gente trabalhou muito, aí tinha as aulas, tinha os encontros, tinha tudo. E, cara, o ano que era pra gente ter batido 10 milhões, a gente fechou com quase 16 milhões. Olha isso. Esse resultado foi exponencializado depois no segundo semestre. Porque Sim. até o primeiro semestre inteiro a gente estava caminhando para a meta de 10 milhões. Ou seja, a gente tinha feito 5 milhões até julho. Tem noção disso? Ou seja, a gente fez o dobro que o primeiro semestre em um semestre. Que era mais, inclusive, do que a gente fez em um semestre, mais do que um ano. Exatamente. O Caio sempre fala, né? 90% é crença, 10% ação. Porque é É isso aí. exatamente vocês acreditaram, né? E eu acho que tá nesse ambiente, né, do Class, enfim, com pessoas que têm os mesmos princípios e valores, como a Bru falou, é o que faz você acreditar, porque você tá com pessoas que estão ali na mesma visão que você. O Flávio sempre fala que ele quer ser um farol na vida das pessoas, né? E Maravilhoso. eu acho que ele é esse farol na vida de muitas pessoas. No Instagram ele já é esse farol, e eu acho que pra vocês é aquele farol, você tá dentro do farol, aí você tá vendo junto com ele, sabe? Porque ele te Maravilhoso. empresta a cabeça dele pra ele olhar por você, né? Então você não tá sozinho mais, que é exatamente o trabalho que vocês já fazem na Anjos e no Eternum Club, em todos os negócios de vocês, porque eu vejo que, eu sempre falo isso, né? Melhor presente que a gente tem na vida é a gente já conhece as pessoas de longe, elas são maravilhosas. Mas quando a gente conhece de fato as pessoas, a gente vê que ela é muito melhor do que a gente acreditava, que é o que está acontecendo aqui nesse podcast, né? Eu já acompanho vocês há muito tempo, a gente se fala no WhatsApp, mas bater um papo assim é muito bom, porque já era muito bom. Aí você conhece mais um pouquinho e fica cada vez melhor. Então, eu acho que isso é o que o Class traz, né? Porque você acaba conhecendo pessoas mais no íntimo que fazem com que você enxergue a vida de forma mais clara, até para os negócios, para os objetivos de vocês, mas também para a vida de vocês. Como vocês falaram aí, né, de ver os casais que estão aqui, como construir essa família, que são coisas que são inspiradoras, né? Para muita gente, mas para vocês que estão nos mesmos valores faz muito mais sentido. E aí dá para ver dentro da trajetória de vocês, né, o quanto vocês cresceram o negócio, o faturamento, como vocês falaram aqui, que não deixa dúvidas, né, de que o sucesso deixa rastros, mas também aquela coisa de você pensar assim, nossa, como eu virei um líder melhor, como eu virei uma pessoa melhor. Que eu acho que é você ser antes de estar e crescer, se tornar essa pessoa
para ter os resultados que vocês têm hoje. E eu queria entrar um pouquinho num assunto rápido para a gente finalizar, falando sobre liderança, né? Porque a liderança, né, como a Bru falou ali, né, ela é solitária, mas não precisa ser. Principalmente para vocês que estão juntos aí em casal, eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente aqui, com certeza já se inspirou a dividir esse podcast com o marido, com a esposa, e se não fez isso ainda, faça agora, porque eu tenho certeza que vai ser importante isso para o seu casamento, o casamento dos negócios e da vida também. Como que vocês lidam quando tem uma situação assim desafiadora, né? Tem alguma estratégia que vocês têm de alinhamento, de respirar, de manter o foco que vocês falaram, a clareza do que vocês têm que fazer? Tem uma dica prática para o pessoal que está ouvindo a gente agora? Tem. A primeira coisa que eu sempre penso é sobre legado. Liderança é legado. Um dia eu acordei e eu descobri que eu não sabia o nome completo dos meus avós. Eu não sabia quem eram meus bisavós, eu não sabia quem eram meus tataravós. E eu pensei assim, eu falei, cara, ou essas pessoas elas não fizeram algo que dessem vontade nos próprios filhos de falar quem eles foram. E quando isso aconteceu, a gente até criou uma nova filosofia, porque existia pessoas curadas curam pessoas, a gente criou a segunda filosofia, que é pessoas curadas curam gerações. A gente decidiu que nossos filhos iriam conhecer a nossa história, os nossos netos iriam conhecer nossas histórias, e eles iam levar essa história para frente, porque nós fomos as pessoas que quebramos os ciclos da família. Né? Então, quebramos o ciclo de pobreza, o de casamento ruim, e etc. Então, para mim, liderança, de forma prática, é o que você vai deixar nas pessoas. Então, por exemplo, sempre que eu estou com um liderado, a gente tem hoje quantos funcionários? Em torno de 45. 45 funcionários hoje. Sempre que eu vou conversar com esse funcionário, eu sempre quero deixar nele algo muito melhor do que quando a gente começou a conversar. Então, por exemplo, eu tenho uma visão muito eu acredito em você. Eu sempre tenho a visão, aliás, isso aconteceu muito no nosso casamento, né? De entregar algo positivo para a pessoa. Por exemplo, a Bruna. Quando a gente começou a namorar, né, amor? Uhum. A Bruna, sabe aquela mulher que sofreu na vida, em outros relacionamentos? Eu sempre falo que é um cachorrinho que apanhou na rua. Você já pegou aqueles cachorrinhos que apanhou muito na rua? Você vai botar a mão, ou ele tenta te morder, ou ele foge. Fica com medo, assim, acanhado. Isso. E a maioria das pessoas hoje tem trauma, sofreram, foram abandonadas e etc. Então a maioria é assim. E eu tenho uma crença de que, cara, o amor pode curar as pessoas. E cura mesmo, então, viu? eu sempre entrego o melhor que eu tenho para essa pessoa. Até a Bruna, a gente brinca, né, com essa história. Mas eu falava para ela, falava assim, olha, cara, toda vez que você fizer alguma coisa assim ruinzinha, eu vou te amar mais. E eu vou te amar tanto que um dia você vai sentir vergonha do que você está fazendo. Porque naquele momento eu estava testando para ver se o que parecia ser muito bom era bom mesmo e era para mim, entendeu? Eu estava meio desconfiada de tanto que já tinham acontecido situações ruins. E aí aconteceu. Um dia ele fala alguma coisa comigo, eu dou uma patadinha assim nele, e aí eu começo a rir em seguida, e ele fala, por que você tá rindo? Aí eu falo assim, é porque o dia chegou, eu tô sentindo vergonha do que eu fiz. E depois, desde então, nunca mais. Eu aceitei que era meu, era para mim, e era tão bom quanto eu merecia, que eu merecia aquele relacionamento, inclusive ele. E a gente leva isso para as pessoas também. A gente tem outra crença que é eu mereço melhor, nossos funcionários repetem isso, as pessoas que estão ao nosso redor, porque a gente acredita que as pessoas merecem sim viver algo melhor, seja em qualquer área da vida. E liderar isso. Liderar é servir, né? É servir. É você. Não é ser servido. A maioria dos líderes quer que as pessoas façam para eles as coisas. Não, liderança é servir. Se você conseguir fazer com que as pessoas tenham as suas necessidades atendidas, elas vão conseguir também atender as necessidades que são esperadas delas. De forma prática, é isso que a gente faz. Acredita muito nas pessoas, mas também sabe demitir, sabe contratar, sabe fazer o processo de gestão. Então, a gente tem, dentro de uma empresa, né, falando de forma prática, tem que ter os processos, tem que ter o descritivo de cargo, tem que ter o que é esperado da pessoa e, principalmente, dono não é função. E sócio não é cargo. Então, a gente tem papéis bem definidos na empresa,
a gente sabe o que a gente atua, e isso, na maioria das empresas, não é bem definido. O dono acha que tem que fazer tudo, a dona acha que tem que fazer tudo, ninguém tem cargo, ninguém tem nada, e esse é o problema. Então, não tem como liderar aquilo que está uma bagunça. Então, primeiro, lidere-se a si mesmo. Perfeito, perfeito. Eu não era uma... um ponto, Lares, eu não era uma pessoa disciplinada. Nada, zero. Disciplina não é natural para mim. Então eu lembro que eu me matriculei na academia e eu me matriculei porque, por exemplo, a Bruna ficava doente às vezes, ela passava mal de madrugada e eu precisava carregá-la. E aí eu percebi que eu tinha muita dificuldade de carregar minha esposa. Eu falei, cara, isso aqui precisa mudar. E eu comecei a treinar para criar essa disciplina para poder carregar a minha esposa e isso naturalmente gerou muito efeito nos negócios, né? Sim. E a segunda coisa, além de liderar a si mesmo, o liderar pelo exemplo, né? É muito difícil as pessoas fazerem o que você fala, é muito mais fácil elas fazerem o que você faz ou o que elas te vêm fazendo. Então, O a liderança exemplo, que é né, arrasta. por exemplo, arrasta. A gente vê isso na própria trinca que lidera a gente, né? Quando eles vão falar sobre um assunto, quando o Flávio fala de modelo de negócios, Caio fala de vendas, o Joel fala de performance e pessoas, a gente vê aquilo acontecendo na prática. Então, Eles vivem aquilo. o liderar pelo exemplo, para nós, é a melhor ferramenta de liderança que tem, o exemplo. Isso. Esse é o melhor mesmo, né? Pensando bem. Tipo, eu quero que o meu time de vendas venda. Eu sou o melhor vendedor do meu time. E é mesmo, é real. O Caio falou um dia, ele falou assim, cara, você quer que o seu time venda? Desce lá e vende. Aí eu falei, opa, então eu vou fazer isso. Eu vou passar... Eu sou comissionado igualzinho meus vendedores. Incrivelmente dá certo, né? Quando você se coloca no desafio. Funciona. Exato. Funciona. Gente, que papo E aí a bom. meta dos meus vendedores é ter a minha comissão, né? É isso aí. Você desce pro desafio deles, eles têm o desafio deles também, que é É chegarem isso aí. junto com você. Se eu pudesse, eu ficava aqui horas falando com vocês, porque o papo é muito bom e o que eu falei é verdade, tá? É genuíno. De quando você conhece um pouco mais das pessoas, as pessoas costumam se decepcionar, ser aquele cachorrinho que fica ali querendo fugir porque não é tão bom assim quanto parecia. E é muito bom poder falar com vocês e ver que é melhor ainda do que já parecia. Fico muito feliz e honrada também por ter esse espaço aqui no Podcast para conhecer um pouco mais de vocês, levar a mensagem de vocês para mais pessoas também, que eu tenho certeza que hoje, nesse podcast, vocês emprestaram as asas de vocês, de novo, para várias pessoas e que vocês nem têm noção às vezes, né? Até fico emocionada, porque eu sei o quanto as pessoas, às vezes, elas precisam de eu acredito em você para mudar de vida, né? E para a gente fechar, hoje vocês vivem essa vida rica, que vocês, tanto lá no início, era só um sonho que deu muito certo. Então, eu queria saber, assim, se hoje tem alguém que está escutando a gente aqui e tá lá naquele momento do carro. Será que eu espero o carro? Será que eu não vou? Será que eu troco um grande sonho por um prazer imediato, né? Que asas hoje, né? Pode ser uns 3 tópicos, assim, rápidos. Que 3 asas seriam essas que você emprestaria para essa pessoa, para ela conseguir chegar nessa vida rica? 3 habilidades que vocês têm que vocês emprestariam hoje. Tópico 1, fazer conta. Primeira coisa, as pessoas olham só o que vai investir, não olham o que está custando não ter. Então eu sempre faço uma conta. Quanto você quer fazer de aumento nesse ano? Vamos pensar assim. Eu quero aumentar, sei lá, 1 milhão na minha receita mensal, 2 milhões na minha receita mensal, 3 milhões, eu não sei qual o tamanho da empresa, mas eu quero aumentar um número X. Legal, você sabe como fazer isso exatamente? Você já tem um passo a passo? Você já está motivado o suficiente para fazer isso? Com qual grau de certeza você vai alcançar esse aumento? Aí a pessoa sempre responde, não sei ainda, né? Se eu soubesse eu já tinha feito. E aí eu sempre falo, pois é. Então, se você está pensando que você ainda não tem certeza, que você não sabe como, que falta peças nesse seu quebra-cabeça, você precisa comprar ajuda. Você precisa comprar ajuda. Porque já está mais caro não comprar. Pensa que já está custando 1 milhão para você por mês não saber, não ter esse conhecimento. Já está custando 2 milhões, já está custando 3 milhões, já está custando o número X que você tem. Então, primeira coisa é fazer essa conta. Quanto está custando para você não ter esse tipo de acesso? Segunda coisa. Posso continuar essa? Vai lá. O que fez a gente crescer até de forma rápida, porque somos jovens, né, e tal, foi entender que algumas pessoas, e entender muito rápido, algumas pessoas têm dificuldade em assumir que não sabem.
E aí entra uma virtude que é humildade, né? Assumir que não sei. Se eu soubesse, eu já teria feito. Se eu soubesse ter esse resultado que eu almejo, eu já teria alcançado. Então, se eu não sei, eu vou aprender com quem sabe. Isso sempre foi um drive nosso, assim, enquanto casal, em tudo. E então, peraí, o que o Flávio faria? O que o Caio faria? O que o Joel falaria? Isso, isso, isso. Como eu acesso a cabeça de pessoas que têm resultado naquilo que eu gostaria? Se eu posso investir para acessar essas cabeças, seja para evitar erro, e eu falo que num processo de mentoria, onde a gente escolhe o mentor, a gente economiza 3 coisas: tempo, dinheiro e frustração. Então, a gente pode perder muito tempo, a gente pode perder muito dinheiro e se frustrar muito se a gente não tiver certeza do que está fazendo. Quando a gente escolhe passar por esse processo e seguir a cabeça de quem tem resultado naquilo que a gente gostaria, a gente economiza essas 3 coisas e elas vão sair muito mais baratas do que o investimento que você faz. E a terceira asa é por quem? Eu sempre olho para o Bruno e eu falo, cara, você me lembra Deus todo momento. Por Falou quê? mesmo hoje, inclusive. Porque não é possível que tamanha perfeição seja criada por algo senão Deus. E segundo, porque você me aproxima dele o tempo todo, né? Então, quando eu tô com preguiça de vender, quando eu tô com preguiça de trabalhar, quando eu começo a pensar em me acomodar porque a gente atingiu resultados muito legais, eu lembro do meu porquê. Então, quando eu decidi tomar a decisão do Klex, não foi só por mim ou pelo meu negócio, foi pelo tempo a mais que eu teria com a minha família, foi pela qualidade que eu traria de conteúdo, de coisas para minha família e principalmente os valores que eu acessaria pela minha família. Então, se às vezes você está em dúvida, não quer tomar decisão por você Ou pelo negócio. ou pelo negócio, saiba que tem pessoas que dependem de você e que vai ser ótimo você ter acesso a um ambiente como esse, porque vai te mudar, vai te modificar e com certeza vai acelerar a sua vida de uma forma maravilhosa. Eu espero que seja tão bênção na sua vida quanto foi na nossa, né? É isso. Maravilhosos, não tem nem palavras para vocês. Muito obrigada por emprestar as asas de vocês, por contribuírem tanto com as pessoas todos os dias nas redes sociais de vocês, por contribuírem um com o outro, porque dá para ver essa sinergia, o quanto vocês melhoram um ao outro, né? Isso é muito legal que vocês falaram aqui, né, sobre até o casamento perfeito. Não é que ele é perfeito, mas ele existe perto de uma perfeição, porque vocês cuidam, regam, e que é a mesma coisa com a estética, é a mesma coisa com pessoas. É esse cuidado, né? Você olhar para as coisas com um olhar diferenciado, que eu acho que é muito que vocês têm. Então, estou muito honrada de estar aqui com vocês, batendo esse papo. Fico triste de ter que encerrar, porque eu tenho certeza que vocês tinham muito mais para contribuir com as pessoas. Então, eu queria que vocês deixassem aqui para as pessoas, para elas não perderem você de vista, o Instagram de vocês, mentoria de vocês, podcast, tudo de vocês, para que as pessoas possam estar cada vez mais pertinhos desses anjos que são vocês na vida das pessoas. Legal, nós somos mentores da MLS, né? Então, portanto, se você está no Class Club, provavelmente você vai poder visitar a nossa mentoria em algum momento com o seu título. Você pode nos encontrar no evento presencial, se você quiser. No segundo momento, você pode me encontrar no Instagram Everton Pieri Santos, da Bruna. Bruna Almeida Pieri. E também temos um podcast muito legal que a gente leva nossas alunas, entrevista elas, que é o Vida Rica Podcast. O nome não poderia ser diferente, né, Mari? Não poderia. Tem o Instagram do Eternum Club, que é o nosso clube de negócios para profissionais que atuam na estética. E é isso. Tem mais coisas, mas aí ficaria confuso. Maravilhosos. Então, eu tenho certeza que você já está saindo desse podcast agora e já está seguindo eles no Instagram, porque eles têm muita coisa para ensinar para vocês. E, claro, essa troca mútua, né? Porque a gente ensina, mas a gente também tem a cadeirinha ali de sentar e aprender com as pessoas, que eu tenho certeza que foi muito que formou vocês também, né? Na rua, como o Caio fala, né? Street University. Street University. Exato. É aquilo, né? De você olhar para as pessoas ali de igual para igual, mas aprender com elas o tempo todo. A gente não precisa errar para aprender. Então, hoje eu aprendi muito aqui com vocês e tenho certeza que muitas outras pessoas também aprenderão, estarão coladinhos em vocês. Muito obrigada pelo tempo, que eu sei que a agenda é corrida, mas fiquei muito feliz de bater esse papo. Espero vocês aqui, ouvintes, no próximo podcast, que já tá aí na sua linha para ouvir. Tchau! Tchau, tchau!